Amém. Obrigado ao Ministério de Louvor. Louvores que nós cantamos e cremos naquilo que a gente canta. Estamos cantando aquilo que a gente tem pregado, irmãos. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai fazendo a obra no nosso coração, vai nos guiando, porque isso vem de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu uma vida de entrega a conhecer a lei de Deus. E não sei se os irmãos sabem, eles decoram, pelo menos os primeiros 5 livros, quando criança ainda, boa parte. Mas Paulo era um erudito, era um camarada que tinha a vida dele aos pés de um dos grandes filósofos da filosofia judaica, mas ele não conhecia a salvação. A pessoa pode conhecer a lei de Deus e não conhecer a salvação. E quando ele encontrou com Jesus, nós cantamos esse nome, né? Que lindo nome esse. A gente canta uma outra canção também, ó, quão lindo esse nome é. O anjo disse para Maria, você vai colocar o nome dele de Jesus, que é Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome Yeshua quer dizer Salvador ou salvação. Yeshua HaMashiach é a salvação do ungido. A salvação ungida. O nome dele é o que Paulo precisava conhecer. E ele, quando cai, ou pelo menos se prostra no chão, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Aí a voz diz para ele, eu sou Yeshua, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele estava indo em direção oposta, ele estava se colocando contra a salvação. E isso ele não sabia. Ele estava com toda a sinceridade do coração dele. E no encontro com o Senhor Jesus, a vida dele se tornou outra, completamente. Ao ponto de ele chegar e falar assim, tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, inclusive pela fé, eu considero como esterco, para ver se de alguma forma eu venho alcançar a Cristo. E ele sabia muito, ele tinha muito para dizer. Mas diante de Jesus, diante desse amor maravilhoso, ele teve que se calar e reaprender tudinho. E ele disse, não, eu estou perseguindo o Salvador. Não vou fazer mais isso. E nós, quem sabe, irmãos, muitas vezes nós nos encontramos assim, na nossa vida. Nós passamos por fases onde a gente, às vezes, está indo em contrário à vontade do Senhor. A gente tem que se render à vontade dEle. E aí tudo se organiza. Amém? Tudo se organiza. Vamos abrir nossas Bíblias para nós meditarmos hoje em Romanos 2. Nós vamos ler até o verso 4. Eu coloquei esse paletó, mas acho que eu vou tirar ele. Cadê o Augusto, hein? Ele vira o ar só para ele ali, né? Desvirar lá. Obrigado. Ela veio pegar meu paletó porque ela sabe que se ela pegar, ela não cai. Não tem aquele negócio de cair. Romanos 2. Jorge, tira um pouquinho para mim. Aqui nos retornos, está muito alto. Romanos 2, o verso 1, 2, 3 e 4. Eu quero que você atente especialmente para o verso 4, ok? Especialmente para o verso 4. Mais um pouquinho. Quantos acharam? Os irmãos em casa também. Romanos 2, 1 a 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência,
não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quero que você só leia comigo essa parte. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, te agradecemos, pedimos que ministre, que fale, que nos dê esclarecimento para aquilo que o Senhor, como obra, começou a fazer em nós, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor aperfeiçoa a boa obra já começada. E nós queremos, ó Deus, te adorar, te bendizer, porque o Senhor está falando conosco, nos fazendo avançar no entendimento, no conhecimento e em conhecermos mais o Senhor, porque com certeza não vai ser produtivo, Senhor, para ninguém ficar como Paulo estava, achando que estava certo, mas ele não te conhecia, não conhecia o teu nome e também não se deixava conhecer pelo Senhor. E é isso que nós queremos através da... Quando Deus dá a lei para o povo de Israel, eu já falei isso e vou repetir até que nós gravemos. Ele dá o sacrifício, certo? A lei é como um espelho para mostrar quem nós somos. Porque quando Deus coloca um padrão de cumprimento de coisas, ele já sabia que eles não iam conseguir guardar. Ele sabia porque Deus conhece o homem. Deus queria que o homem visse quem ele é, a sua incapacidade de agradá-lo, de servi-lo, de ser perfeito, ou poderia até entender aquilo que os homens gostariam de ser Deus, porque foi isso que o diabo ofereceu para Eva lá no Éden. Você vai ser como Deus, você não vai morrer. Ali naquele momento brotou um desejo de ser como Deus e ao mesmo tempo a desconfiança de Deus. A desconfiança que Deus estava escondendo alguma coisa muito boa deles. E como pode eles duvidarem da bondade desse Deus? Como podia eles, primeiro a Eva, depois o Adão, pode ser que fosse ao contrário isso, já falei, né? A narrativa não altera porque os dois são humanos. E ela fazia parte dele, ele fazia parte dela, ele falou, é osso do meu osso, carne da minha carne. Mas ele plantou essas duas coisas no coração daquele casal. Deus está escondendo alguma coisa de vocês que ele não quer dar, que vocês poderiam ser muito melhores, ser Deus, ser perfeito. E essa vontade que todos nós herdamos de Adão e Eva de sermos perfeitos. Já percebeu que você não gosta de ser chamado a atenção? Eu não gosto. Se você faz alguma coisa errada, se eu faço alguma coisa errada e a pessoa aponta o dedo para mim, na hora a gente já não gosta. Nós achamos que é porque a pessoa não tem direito de falar o que está falando. Mas na verdade é porque nós não gostamos de ser errados, de estar errados, de fazer coisa errada. E a primeira reação nossa é tentar provar que a gente não está errado. E quem está errado é você que não está entendendo o que eu estou falando. É você que não aceita. Porque essa síndrome é uma síndrome que ela pode morrer na cruz, quando você se encontra com a cruz. Mas o velho homem sempre tenta ressuscitar, e nós achamos que o velho homem, né, é fazer isso, aquilo ou aquele outro. O fazer isso, aquilo, aquele outro de errado é consequência dessa coisa de nós acharmos que a gente é Deus. E daí vamos mascarando, não vamos enxergando. Veja, Deus deu a lei para o homem sempre ver. E aí você vai perguntar, mas está escrito, pastor, é a palavra de Deus, é velha aliança. É sombra da perfeita que viria. É imperfeita, por isso Deus fez uma nova. Mas lá já existia o sangue de Jesus preconizado naqueles animais que morriam. Deus deu a lei, mas não deixou eles na mão. Deu a eles a oportunidade de ter remissão, de ter o pagamento dos seus erros, porque eles iam muitas vezes sacrificar animais para que aquele sangue perdoasse o pecado deles. Fora o sacrifício anual que era feito. E Deus estava mostrando a sua bondade para com eles o tempo todo. Os que cumpriam, os melhores deles, os melhores entre nós, ou o melhor entre nós, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele ainda é o pior, porque ele mandou matar o marido de uma mulher para ficar com ela, ou para encobrir o seu erro. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. E Deus não escolheu Davi, o abençoou, colocou no trono, fez ele vencer, fez dele o rei que disse que viria o filho dele para governar, porque Davi era alguma coisa. Não, é porque ele dizia, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida.
A tua Hased é melhor do que a vida. Não era porque ele era bom. A maior parte do tempo, todo o tempo que ele está em contato com Deus, nessa história dele, ele sempre se vê como um flagrante diante de Deus. E ele nunca esconde as suas coisas. A única vez que ele fez isso foi o que aconteceu com ele na questão da Batseba. Ele cobriu. Mas até essa hora, ele nunca tinha escondido nada diante de Deus. Ele errava, ele falava: Deus, eu errei. E se alguém falasse para ele: Davi, você não está certo, ele tinha um coração como o coração de Deus, querendo aprender sempre. Ele não tinha arrogância, prepotência. Um dia ele estava numa caverna, ele estava com Saul ali, debaixo da sua espada para matá-lo. E ele não matou. E alguém falou: se você perdeu a oportunidade. Ele falou: não, eu não perdi a oportunidade. Eu não posso fazer uma coisa dessa com esse homem, porque foi Deus que ungiu ele. Ele está me perseguindo, ele está querendo me matar. Eu estou sofrendo, faz alguns anos que eu estou sofrendo perseguição dele. Mas eu não posso fazer isso. O coração dele se enternecia por causa da vontade de Deus. Mas ele sempre estava lá declarando que ele não era bom, que Deus era bom. E o nosso problema é esse. Nós, depois que nos convertemos, ou aceitamos Jesus, a gente entrou numa carreira espiritual. E aí quando você chega aqui, nesse altar, que a gente chama de altar, que na verdade é uma plataforma, né? O altar é o nosso coração. O altar que foi feito para nós é a cruz de Cristo. Isso aqui é uma plataforma para eu poder estar um pouquinho mais elevado, para os irmãos me enxergarem, né? Ou quem canta aqui. Mas se você chegar aqui, você então chegou no ápice, dentro da religião. Ou uma cadeira de presbítero, um terno de presbítero, ou se você chegou a ser pastor, pastor auxiliar. É uma carreira. E nessa carreira a gente vai achando que a gente se torna cada vez, vou usar essa palavra que não existe, mais bom. Eu estou quase o bonzão. Você vai se achando que você vai ficando bom. Eu estou bom na Bíblia, eu estou bom na oração, eu estou bom na adoração. E aí, por causa de nós nos acharmos numa carreira que você está avançando, não está regredindo, porque quando se desvia ou cai, que a gente fala, é um problema, né? Que você fala assim: puxa, eu vou ter que começar tudo de novo. E muitos nem querem, desistem. Nunca mais voltam para uma igreja, ou vão de vez em quando em alguma comunidade. Mas quando a gente acha que está ficando bom, a gente começa a mascarar, né, e achar que a gente tem direitos com Deus. E quando acontece uma coisa que a gente não concorda, a gente fala: Deus, cadê o Senhor? Onde que está a tua bondade? Muitas vezes nós temos medo de declarar, mas você já ficou assim, tipo, muito bravo com Deus? Dá vontade de pegar ele pelo colarinho? Eu já fiquei. Mas a gente pega e fala: não, eu não posso com ele, né? Não dá para eu brigar com ele. Mas a gente acha que Deus deve. E aí, se você não é abençoado, você começa a procurar falhas na tua vida. Onde que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Como se a gente não fizesse coisa errada, né? Onde foi que eu errei? A gente erra o tempo todo. A gente é um erro flagrante diante de Deus. Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, a profundidade do nosso ser. Você começa a procurar onde é que está o erro. Por quê? Porque a conta não está batendo, eu estou fazendo o que é certo e está acontecendo alguma coisa errada, não está dando certo as coisas para mim. A pessoa, ela tem vontade de cobrar Deus. Mas essa dinâmica, faço certo, receba, faço errado, o diabo vai te pegar, a maldição vai te pegar, vai acontecer um monte de coisa ruim com você. Mas pastor, não está no Deuteronômio? Está, mas Deus deu a eles o sacrifício e eles foram abençoados por causa da misericórdia do Senhor. Desse sangue já apontava para o sangue de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, entrando no texto, ele está construindo os seus argumentos para dizer assim, no 1, 2, no 3, ele chega, vocês lembram do 3? Onde está escrito assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus? Lembram? No evangelismo já falava isso para a gente. Ele está construindo dizendo assim: nem vocês judeus, nem os que não são judeus, não têm mérito diante de Deus. Por mais que uma pessoa que não conheça a lei a pratique, porque ele tem consciência,
mas ele está debaixo de condenação porque ele não está na lei. E o que está na lei não cumpre o que a lei faz, é pior. Por isso que ele aperta mais eles e fala assim para eles: olha, vocês que se dizem juízes, se dizem professores, é pior para vocês, porque por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado no mundo todo, porque vocês falam que são uma coisa e fazem outra. Agora agradou a Deus colocar todo mundo debaixo do pecado, para que o sangue de Jesus viesse e pudesse salvar a todos, tanto judeus como não judeus. E aqui ele faz uma colocação incisiva para eles. Você fala deles, mas eu queria saber só uma coisa de você. Você ignora ou despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, não reconhecendo que é a bondade de Deus que traz o arrependimento. Não é o arrependimento que traz a bondade de Deus. Nós somos ensinados errados ou entendemos errado. É essa tendência da gente achar que a gente pode ser Deus ou pode ser santo. Santíssimo. Quantas coisas na história aconteceram em comunidades, irmãos, por causa de um achar que é mais santo que o outro. Eu fui presbítero com 21 anos. Entrei numa igreja, se cortasse a pontinha do cabelo, tinha que disciplinar. Se usasse calça comprida, tinha que disciplinar. Se assistisse televisão, tinha que disciplinar. Se jogasse futebol, tinha que disciplinar. Tomar uma cerveja, nem pensar. Namorar quem não é crente, não tem jeito. E assim não pode vir um pastor falar um dia: por que você não morre de uma vez? Você não faz nada. Mas não podia. Aí a gente reunia com o presbítero para ver quantos meses que ia dar, né? Para fulana, para o fulano, disciplina, para afastar da ceia. Como se a gente pudesse manter as pessoas numa jaulinha para que elas fossem corretas e perfeitas com as nossas regras. Que servia para os outros e às vezes não servia para a gente. Mas é o sistema. E tudo isso se opera nessa dimensão aqui, olha, se você fizer o certo, se você for fiel, Deus vai te abençoar. E é por isso que quando as coisas não acontecem como foi falado para a gente fala: peraí, mas alguma coisa está errada. Então está errado o ensinamento. Não é o meu arrependimento que traz a bondade e a misericórdia de Deus, é o contrário, é a bondade dele que traz nosso arrependimento. E o que é arrependimento no Velho Testamento? Eles tinham que se prostrar e deixar dos seus caminhos. Confessar na hora de matar o animal o que eles estavam errando. O que é arrependimento no Novo Testamento? Arrependimento no Novo Testamento já é outra coisa. É você se arrepender, mudar de mente, porque a palavra é metanoia. Se arrependa para com Deus. Todo esse processo, começou com os judeus, né? Todo esse processo de fazer essa coisa do se arrepender virou para eles um ritual. E eles começaram a pensar mais mal de Deus ainda, porque, poxa, se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Eu nasci judeu. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está falando que o filho mais velho são os fariseus, que ficaram bravos, inclusive, e o filho pródigo é aquele que erra e sai e vai dissolutamente. Vai viver a vida dele. Ele falou: não aguento mais essa casa. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as minhas coisas. E assim muita gente faz. Sai da presença de Deus. O pior não é quando sai, o pior é quando a gente sai dentro. E são aqueles que estão mortos, aqueles que estão como zumbis dentro da casa de Deus, porque não tem comunhão com Ele mais. Porque acha que os seus erros vai atrair a maldição de Deus. Então procura esconder, procura camuflar. E pior é quando a pessoa está errando na tua frente e ela não se enxerga. Quem nunca fez isso, diga amém. Nós achamos daí que é muito difícil servir a Deus. E daí quando a gente volta, como é que você vai voltar se você não tem justiça nenhuma? Mudar a mente em relação a Deus é parar de achar que Deus está prontinho para te pegar. Ou que você fez o certo, que você tem justiça própria. É desistir da justiça própria. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu já coloquei. A gente não vale nada. Sem Jesus, não tem nenhum de nós bom. Olha aqui para mim. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não é para te agredir. O próprio apóstolo Paulo falou assim: olha,
em mim não habita bem algum. Eu sou um miserável pecador, sem Jesus. E só isso, só essa constatação, só essa admissão vai fazer com que você realmente desfrute da misericórdia, da bondade e da justiça que é de Deus que vem sobre você, porque todos estão debaixo dessa mesma palavra. Sabe a historinha da pedrinha na coroa no céu? Falaram para a gente lá atrás? Você colocou mais uma pedrinha de brilhante na sua coroa. Você não fez o errado. Tá, criancinha? A gente continua criancinha pro resto da vida escutando essas coisas. Eu não sei de onde tiraram. A Bíblia diz que há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Não é quando o justo se arrepende. Então nós precisamos entender, sem Jesus nós somos nada. E aqui ele está falando, vocês não são bons. Coloque isso na cabeça de vocês, para que daí vocês possam receber a verdadeira bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a salvação completa. Entendam isso. Bom, eu vou encerrar, vou pregar bem rapidinho hoje, para os irmãos poderem ir para casa rápido, né? Eu vou falar 3 verdades sobre sobre esse texto e sobre o verdadeiro arrependimento. Primeiro, Deus é bom, e o que Ele quer que eu entenda é que só Ele, e Ele, por ser Deus, tem compromisso só com uma coisa: amor. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está falando isso? Jesus. João 3,16, o versículo central da Bíblia. Deus amou o mundo. Na velha aliança, se trata de quanto você ama a Deus. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Na nova aliança, se trata de quanto Deus ama você, porque Ele ama tanto que Ele deu seu Filho para morrer por você. Por nós. Segunda coisa, eu não tenho bondade em mim mesmo. E é isso que me faz ser igual a todos. Paulo falou isso. Em mim não habita bem algum. Sempre que eu sou como Davi diante de Deus, eu falo, Deus, eu errei. Tenha misericórdia de mim. Na hora a misericórdia se manifesta. E Deus está sempre certo. Amém? Deus está certo quando o pastor que eu conhecia morreu essa semana, quando a filhinha de um casal morreu essa semana, quando tudo que aconteceu no mundo, não importa. Se nós queremos, de alguma forma, julgar Deus, não com palavras, mas a gente fica pensando. E quando a gente, então, não julga Deus, a gente fala assim, alguma coisa deve estar errada na vida dele, né? Já divorciou 2 vezes. Eu sou um erro. Aqui está escrito, né? Que é a bondade dele que traz a misericórdia. Então, eu não tenho bondade em mim. Se eu tenho bondade em mim, é a bondade que ele ministra em mim, para que eu veja o que é ser bom, quando eu contemplo o seu nome, quando eu contemplo sua obra, quando eu consigo ver o que ele fez e faz por mim todos os dias, aí eu entendo o que é bondade. Esse é o padrão da bondade. Porque de vez em quando nós fazemos coisas certas. Não é verdade? De vez em quando. Mas isso não é o padrão de Deus, o padrão de Deus é Jesus. Nós somos todos carentes da glória de Deus. Ainda bem que já o aceitamos e essa glória já foi dada a nós. Quando eu perco essa glória, é quando eu me coloquei na posição de juiz, quando eu me coloquei na posição de superior, quando eu me coloquei numa posição em que Deus deve alguma coisa para mim, porque eu sou bom. Eu estou fazendo o que é certo. Terceira e última coisa que eu vou falar. A única forma de enxergar o amor de Deus é conhecendo quem é a bondade de Deus. O texto fala que a bondade de Deus traz o arrependimento, certo? O arrependimento é mudança de mente. Mudança de mente é mudar de pensamento em relação a Deus. Ele não tem obrigação comigo, ele não me deve nada, ele não tinha que fazer ninguém, ele não tinha que criar a terra, ele não precisava fazer os anjos. Mas ele fez tudo isso para a sua glória, para o seu louvor e para mostrar que ele é amor puro.
E lá no jardim do Éden, eles já estavam enxergando, porque Deus caminhava com eles na viração do dia. Eles se afastaram de Deus por escolha, não foi Deus que se afastou deles. Deus nunca os deixou, nunca se afastou deles. Deus nunca deixou você, em momento algum, Deus nunca me deixou, Ele sempre está junto comigo. É eu que não percebo a sua presença, porque o meu julgamento, a forma de eu ver, é uma forma que não é correta. Então eu tenho que me arrepender quanto a Deus, porque a única forma de eu conhecer e enxergar que Ele é amor, que Ele é bom. E veja, nós já pregamos aqui, estamos construindo as coisas, para os irmãos reconstruírem e entenderem. Ter fé não é só acreditar. Aliás, acreditar é um tipo de fé. Mas em Hebreus 11:6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. Não é só acreditar que Ele pode dar, Ele já deu e dá para você. Porque nós não recebemos porque duvidamos dessa bondade. Nós achamos que Deus está julgando, punindo, castigando, está forçando a gente contra a parede. Então os pensamentos que nós temos sobre Deus tem que ser mudado. Se a cruz de Cristo e esse nome que nós cantamos hoje, e nós sabemos quem é a bondade, quando nós encontramos com a bondade, que é o próprio Senhor Jesus, não converteu o nosso coração, Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos o que Ele fez lá. Eu nunca vou merecer e nunca vou conseguir pagar, porque o sangue dele não tem como dimensionar o valor do sangue do Filho de Deus. É por isso que Paulo fala, se eu der o meu corpo a ser queimado e não tiver amor, não tem valor nenhum. Porque esse amor que vem dele, que é o amor verdadeiro, entra no meu coração e aí eu posso fazer alguma coisa por mim e pelos outros. Mas é conhecendo quem é a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? É um carro novo? É uma casa nova? É eu passar num concurso? O que é a bondade de Deus? Eu ter filhos sadios, perfeitos, ar para respirar, ar-condicionado, é bondade de Deus? Vai ser subjetivo, pastor. Não. Para Deus, não. A bondade de Deus chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a bondade de Deus. Ele é o que manifesta o amor de Deus. E nós achamos que o conhecemos, mas pela via da religiosidade, dos manuais, daquilo que nós aprendemos desde criancinha, de cantar as canções, e de repente elas não fazerem mais sentido nenhum para nós, porque você não sabe o outro lado. Por que a criança nasce na igreja, chega lá para 14, 15 anos, 16, ela quer sair da igreja? Porque ela não conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela só conhece a árvore da vida até ali. E ela não se converteu, não teve uma experiência com o Senhor ainda. Enquanto a pessoa não tem uma experiência seguinte, ó, ela vai e erra, ela pode ter consequência? Pode ter consequências, com drogas, com andar em alta velocidade, com estar em casa de prostituição. Ela pode ter consequências. Se ela roubar, fazer falcatrua, na terra ela vai ter consequências, porque está infringindo a lei dos homens. Agora, o que dizer de uma pessoa que está lá, prontinho para deitar com uma mulher no motel, e abre a Bíblia, abre a gaveta do motel, tem um Novo Testamento, e Deus fala para ele assim: o que você está fazendo aqui, cara? Adulterando, Senhor. Não, você já adulterou na sua cabeça. E aí ele para com tudo e vai embora. O que dizer de uma pessoa que está numa roda de um culto afro, recebendo baforadas do pai de santo, todo mundo, quando chega nele, ele pega e para e olha e fala: o que você está fazendo aqui? Ué, vim junto com a minha namorada aí. Você não é daqui. Você está atrapalhando, sai. E era o filho de um de nós, que vai e experimenta que a bondade de Deus continua lá acompanhando onde ele está. Que não é porque ele tropeçou ou está trôpego, que Deus vai mandar raios na cabeça dele, doenças, né? Tem um pastor que tem um estoque de câncer, você falou dele e fala que você vai ficar com câncer.
Deus vai colocar um câncer em você. Você vai perder tudo. Sua vida está desgraçada. Aí a pessoa, não acontece isso. Ela fala, bom, peraí, ou Deus não existe, ou Deus não é aquilo que pregaram para mim. Por que Paulo falaria que ele é o pior dos pecadores? Ele é um cara que ele diz que, segundo a lei, ele foi irrepreensível. Você sabe que o cara ser irrepreensível é o que eu acho que nós jamais alcançaremos. Ele alcançou, segundo os da idade dele. Mas por que ele falaria eu sou o pior dos pecadores? Porque ele estava contemplando o contrário de ser mal, que era a verdadeira bondade, quando ele tinha as experiências dele todos os dias com o Senhor Jesus, nas suas orações, nos momentos a sós com o Senhor, a forma de Jesus falar com ele, o jeito de Jesus tratar ele, o privilégio que ele teve de poder trabalhar para Cristo, mesmo tendo consentido na morte de Estevão, e dele perseguir, surrar, dar chute na barriga, chute na cabeça de homem e mulher, dele ver cristão sendo jogado nos jardins de Nero, e ele bater palma, ele consentir com tudo isso, mas ele ter o privilégio de ser chamado um apóstolo. Ele falou, nem me considero um apóstolo, eu sou como um abortivo, eu sou o menor de todos. Poxa, o cara escreveu 14 epístolas, fundou quase todas as igrejas da Ásia, o maior evangelista. É porque ele estava contemplando essa bondade de Jesus, a bondade em pessoa, o amor em pessoa. Deus só tem compromisso com o amor. Eu não sou bom. A única forma de conhecer essa bondade é conhecendo que Jesus é a bondade de Deus. A única forma de conhecer o amor de Deus de verdade que você não sente muitas vezes. Eu já conversei com pessoas de 20 anos certinho na igreja. E a pessoa falou assim, pastor, eu não sinto o amor de Deus na minha vida. Por que não sente? Quer sentir. Nós temos que contemplar. Nós precisamos olhar para a bondade desse Deus expressa em Jesus Cristo. Não no manual, não nos teus acertos, não no tempo que você serve o Senhor, mas olhar para Jesus sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque Ele é o amor em pessoa. Queria convidar o Luan e a Bruna. Eles vão cantar uma canção. Fecha os olhos agora. Você conhece essa canção, eles vão cantar para você lembrar. A bondade de Deus leva a gente ao arrependimento. E não o contrário. A bondade de Deus é que, através das suas bênçãos, da pessoa do Senhor Jesus, é que vai levar você ao arrependimento. E arrepender-se é mudar a tua mente em relação a Deus. Deus não é o que muitos estão dizendo dele, o que acham que ele é. Deus é um bom Deus. É o bom Deus. Creia que Ele existe e que é galardoador. Feche os olhos enquanto eles cantam essa canção. Vai orando aí. Você precisa se arrepender. Ou seja, você precisa mudar a sua mentalidade em relação a Deus. Troque a religião pela revelação que o Senhor Jesus te dá. E entre no sistema dele, na forma dele te revelar como você tem que agir, como você tem que se guiar, que é pela via do crer que Ele é bom. Mas Deus não é juízo também, pastor? O juízo chegará um dia, não se engane. O juízo chegará um dia e vai ser terrível. Mas a porta da salvação em Cristo Jesus, ela foi aberta um dia para você. E para você não tem julgamento. Para você tem encontro eterno com o Senhor Jesus. Porque Jesus já levou todos os teus pecados. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não
vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Porque todos os dias o Senhor nos leva a mudar a nossa mente em relação ao Senhor. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não está nos punindo, nem condenando, nem julgando. Todo castigo foi lá para a cruz de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Nós podemos todos os dias ver que a Tua misericórdia, por mais que passemos por uma luta que possa durar anos, chega um momento em que nós falamos como Jó: agora os meus olhos te veem, porque eu te conhecia só de ouvir falar. E aí nós vamos nos arrepender de novo em relação a tudo que pensamos que o Senhor tinha se esquecido, que nós poderíamos ter cometido pecado imperdoável e não há mais comunhão, não há mais como o Senhor se chegar a nós, quando o Senhor estava carregando-nos nos seus braços. Todos os dias o Senhor está, e a Tua bondade é vista, Senhor, em cada gesto. Todos os dias nós podemos nos voltar e nos arrepender, mudar a nossa mente em relação ao Senhor. Não, Ele está comigo, Ele não me abandonou, Ele é maravilhoso, Ele está presente na minha casa, na minha vida, em tudo que acontece. Eu posso glorificá-lo, porque a bondade em pessoa, que é o Seu Filho, Ele veio tabernacular conosco. Ele veio para que tivéssemos comunhão e caminhou naquelas praias, caminhou naquelas montanhas, caminhou naqueles jardins, junto com aqueles homens que representavam a todos nós, mostrando que o Senhor sabia que a única coisa que pode nos mudar é o Teu amor. Nós somos carentes do Teu amor, e o amor em pessoa estava ali, caminhando com eles, e o Senhor continua a caminhar com cada um de nós. Deus, nós queremos declarar que o Senhor é bom, declarar como essa canção que nós cantamos,
que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, e é isso que enfurece o inferno, Satanás e seus demônios, porque ele sabe que nós não merecemos. Quando na palavra diz sobre ele: perfeito eras em todos os teus caminhos, ele se sente completamente superior a nós, e nós fomos criados um pouco menor que os anjos mesmo, mas de glória e honra coroados pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós declaramos com essa canção, Senhor, declaramos o teu amor para conosco, para com a igreja, para com esses irmãos que estão em casa. Teu amor já foi manifesto, e a tua palavra diz claramente: aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Aleluia. Senhor, que essa bondade, que esse amor tome lugar no coração do teu filho e da tua filha, e o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a dor, a decepção vá saindo agora, Senhor, do nosso coração, para que nós possamos cada dia mais, cada momento da nossa vida, poder contemplar a tua bondade em todas as coisas, e essas coisas que são da vida, da carne, elas nunca, jamais sejam maior do que o contemplar essa bondade maravilhosa do Senhor, que o Senhor é, e nunca deixou de ser, e nunca vai deixar, e nos ama com amor eterno. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, e o que eu te peço é que cada irmão aqui possa se encher dessa verdade, para poder dizer ao inimigo, ou nos momentos que ele passar de dificuldade, de dor, de luta, ele possa dizer: não, meu Deus é comigo, Ele me ama, Ele me toma pelo meu braço, Ele me toma em suas mãos, Ele me carrega no seu colo, Ele me consola, Ele me conforta, Ele me dá forças. Eu não tenho Deus para não passar por nada, eu tenho Deus para passar pelo vale da sombra da morte, para enfrentar todas as coisas. Esse é o meu Deus que me sustenta, me ampara, me dá segurança, me dá o seu carinho nas horas mais difíceis. É que eu posso contemplar o seu amor, porque eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua bondade nos leve ao arrependimento, cada momento da nossa vida, Senhor, possamos contemplar a ti, Senhor, que temos cantado, que temos pregado, que temos falado, temos colocado como centro, e agora vamos comer, Senhor, a tua bondade, vamos sorver a tua bondade nessa ceia, e sempre, Senhor, ser grato a ti. É isso que faz com que nós não queiramos mais chafurdar na lama, comer coisas que mendigo come, se nós somos príncipes. É isso que nos leva, Senhor, ao arrependimento, é isso que nos leva à mudança de mente, a vivermos como o Senhor preparou para vivermos. É a tua bondade. Aleluia, te agradecemos, te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém.